Governo não vai exigir receita médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos. E você vai ver também. Presidente recebe alta de hospital e médico afirma que Jair Bolsonaro já está pronto para voltar ao trabalho. Governo de São Paulo já planeja a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid e o número de casos volta a disparar nos últimos dias no Brasil. Talibã ordena a decapitação de manequins de lojas por violação da lei islâmica. Mais de 20 milhões de famílias devem ser beneficiadas neste ano pela tarifa social de energia. A temporada de feriados prolongados vai ser bem curta em 2022. Uma ótima notícia para alguns setores da economia. Agora, no Jornal das 18 horas. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco, em coletiva de imprensa, a decisão sobre a imunização contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade com o imunizante da Pfizer. Estamos hoje aqui para anunciar as condições para que a vacinação em crianças de 5 a 11 anos ocorram. Nós tivemos, durante esse período da pandemia, que foi decretada pela OMS em março de 2020, infelizmente nós tivemos perdas de crianças. Claro que essas crianças, comparando as outras faixas etárias, não é o grupo que tem a maior mortalidade, mas toda a vida é importante e, sobretudo, a das nossas crianças, que são o futuro do nosso país. Nós dedicamos toda a atenção especial ao tema. Conforme solicitado em consulta pública, não haverá obrigatoriedade de apresentação de atestado médico para a imunização, mas o Ministério recomenda que os pais consultem um médico antes de levar o filho a um posto de vacinação, como explicou Rosana Leite de Mello, secretária de Enfrentamento à Covid-19. E por que é essa nossa preocupação? A criança ela está em pleno desenvolvimento, então é importante essa informação. Nós temos alguns efeitos adversos, embora eles sejam raros, mas nesse público o cuidado ele tem que ser muito maior. Que os pais e os responsáveis devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Conforme anunciado em coletiva, as vacinas deverão ser aplicadas seguindo as normas recomendadas pela Anvisa e em ordem de prioridade, começando com crianças com comorbidades, indígenas, crianças que vivem em lar com alto risco e imunossuprimidos. Para essa faixa etária, o intervalo entre as doses será de 8 semanas. 3.740.000 doses foram encomendadas para o mês de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro teve alta hoje, após 2 dias internado em São Paulo. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que trata o presidente desde o incidente em 2018, afirmou que ele está pronto para voltar ao trabalho. Bolsonaro teve uma obstrução intestinal, sequela da facada que recebeu em 2018. O presidente foi internado na madrugada da última segunda-feira após passar mal. Segundo a equipe médica, após 2 dias de internação, Bolsonaro está pronto para voltar ao trabalho. Em entrevista coletiva, o presidente se defendeu das acusações de politizar o ataque que sofreu. Agora, querer levar pesada a politização, que eu estou me vitimizando, é de brincadeira comigo. E outra coisa, né? O Tomás tem a sua honra, eu tenho a minha. Nós temos muito a zelar. Bolsonaro afirmou que suas viagens previstas estão mantidas, mas manifestou preocupação com sua segurança. A minha preocupação não é com as minhas viagens, a preocupação é com a segurança. Nós sabemos até onde o outro lado pode chegar. A gente sabe que a política brasileira, depois que a esquerda se fez mais presente, como eles são agressivos, né? Como eles têm tentado eliminar seu adversário, não interessa como. Segundo o cirurgião Antônio Luiz Macedo, Bolsonaro fará dieta especial por 1 semana
e ainda não pode fazer exercícios físicos intensos. O médico não descartou novas complicações no futuro. Os casos de Covid-19 voltaram a disparar nos últimos dias no Brasil por causa das festas de fim de ano. O avanço da variante Ômicron e a atualização dos dados após um ataque cibernético contra o Ministério da Saúde. O país confirmou 170 casos da nova variante e 518 infecções em análise. Após os problemas criados por um ataque cibernético contra o Ministério da Saúde, a pasta contabilizou no boletim de terça-feira um total de 18.759 novos casos nas últimas 24 horas. O número é a pior marca diária desde 5 de outubro, quando foram registrados 20.528 casos. Várias capitais, como o Rio de Janeiro, cancelaram o carnaval de rua para segurar a transmissão do vírus. Acho que não vai adiantar nada cancelar o carnaval de rua e vai continuar as festas fechadas. Acho que vai ser pior, inclusive. Eu divido apartamento e alguns dos meninos que eu divido apartamento estão testando positivo. Aí eu vim hoje para poder fazer o teste. Não, achei ótimo não ter. Não deveria nem ter na avenida, lugar nenhum. E deveria proibir pessoas que não têm passaporte de vacinação de entrar. É a única maneira da proteção. Dados da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias revelam que a porcentagem de testes rápidos com resultado positivo passou de pouco mais de 5% no início de dezembro para 27% no último domingo. As autoridades afirmam que o aumento de casos agora não está acompanhado de um aumento abrupto de hospitalizações e mortes, como nas ondas anteriores. No segundo país do mundo com mais mortes pelo vírus, com quase 620 mil vítimas, o número de óbitos diários está em queda desde junho, graças ao rápido avanço da vacinação. 67% dos 213 milhões de habitantes brasileiros estão imunizados com 2 doses e 12% já receberam a dose de reforço. E o governo de São Paulo já planeja a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid. O processo deve ser iniciado ainda no primeiro semestre de 2022. Em Israel, a aplicação já começou em pessoas a partir dos 60 anos, profissionais da saúde e imunodeprimidos. O governo do estado já planeja a aquisição de mais vacinas. A administração estadual aguarda também a autorização da Anvisa para começar a vacinar crianças com a Coronavac. Para isso, já foram estocados 12 milhões de doses. Entretanto, não há prazo para a resposta da agência reguladora. A vacina produzida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac pode ser aplicada a partir dos 3 anos. China e Chile já iniciaram a vacinação de crianças com o imunizante. No caso da Pfizer, que teve o uso recentemente autorizado para crianças, a aplicação tem início aos 5 anos de idade. No estado de São Paulo, há 9 milhões de crianças nessa faixa etária. O governo paulista já enviou agulhas e seringas para a rede pública aplicar as 2 doses nas crianças. A estimativa é que, se for autorizada no início deste mês, até o fim do primeiro trimestre, todas as crianças estarão com o esquema vacinal completo. Em 2020, a Covid foi a 2ª maior causa de morte de crianças de 5 a 11 anos no Brasil, com 297 óbitos. Quase 333 milhões de doses de vacina contra a Covid já foram aplicadas no Brasil e cerca de 13% tomaram a dose de reforço. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 161 milhões e 496 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,71% da população, enquanto mais de 143 milhões e 762 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,39% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 27 milhões e 644 mil pessoas, 12,96% dos brasileiros. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que os casos de Covid-19 na capital paulista aumentaram cerca de 30% nos últimos 10 dias, com a chegada da variante Ômicron, e todas as bases de saúde da cidade vão testar pacientes com problemas respiratórios contra a Covid e contra a influenza ao mesmo tempo. E vamos agora aos números da pandemia aqui no país. O Brasil voltou a registrar o maior número de casos diários de Covid desde outubro. Os estados começaram a normalizar a divulgação de dados.
Em 24 horas, o Brasil registrou mais 175 mortes por Covid-19. Agora são 619.384 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 18.759 casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.323.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 97 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 31º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda de 31%. Mas é preciso lembrar que a ausência dos dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 9.876 registros diários. Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 146% em relação a 2 semanas. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje, 8 estados indicaram alta: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. Outros 6 estados estão em estabilidade: Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Tocantins. 13 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Se você pensa em viajar este ano, preste atenção nesta notícia. Um levantamento mostra quais são as companhias aéreas mais seguras em 2022. O site de avaliação de produtos e segurança airlineratings.com analisou critérios como acidentes e registros de incidentes graves das companhias, idade dos aviões e protocolos contra a Covid-19. A tabela anual de segurança monitora 385 companhias aéreas do mundo todo. Em primeiro lugar aparece a Air New Zealand, da Nova Zelândia, seguida pela Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, e a Qatar Airways, do Qatar. A pesquisa também elencou as mais seguras companhias aéreas, de baixo custo. Nas primeiras posições do ranking aparecem a americana a Allegiant Air, a britânica EasyJet e, em terceiro, a Frontier Airlines, dos Estados Unidos. E você vai ver ainda nesta edição: Talibã ordena a decapitação de manequins de lojas por violação da lei islâmica. E ainda, a temporada de feriados prolongados em 2022 vai ser bem curta. Ótima notícia para alguns setores da economia. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Complementar 123 de 2021, que traz mudanças no plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e no regime de recuperação fiscal desses entes federativos, que permitiu o parcelamento de dívidas com a União. A legislação publicada no Diário Oficial da União retira do teto de gastos dos estados e do Distrito Federal que aderiram ao regime de recuperação fiscal as despesas com emendas parlamentares de bancada e individuais. A legislação anterior, de 2016, permitia aos estados que refinanciaram suas dívidas retirar do teto de despesas gastos mínimos com saúde e educação, que aumentarem mais que a inflação, medida pelo IPCA, e também as despesas pagas com as doações e transferências voluntárias da União. A lei sancionada aumenta a dedução do teto de gastos. Agora podem ser excluídas as despesas pagas com transferências federais designadas a despesas específicas e todas as transferências previstas nos créditos suplementares e nas leis orçamentárias. Entre elas estão, por exemplo, o Salário Educação e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com o IBAMA, instituiu a plataforma eletrônica Pau Brasil, que servirá para a gestão da importação e exportação de espécimes, produtos e subprodutos da fauna, da pesca e da flora nativas. A plataforma de anuência única do Brasil ficará sob controle do IBAMA e vai funcionar em conjunto com o Sistema Integrado de Comércio Exterior do Ministério da Economia, visando a emissão de documentos, como licenças, autorizações, permissões e certificados. A portaria entrará em vigor no dia 25 de janeiro. Entre os espécimes que poderão ter licenças emitidas para comércio exterior estão peixes de águas continentais e marinhas. Também estão previstas licenças para exportação de toras, madeiras e carvão vegetal de espécies nativas. Também estão na lista espécimes, produtos e subprodutos da flora e da fauna silvestre brasileiras e exótica, que fazem parte da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. Os requerimentos poderão ser feitos via formulário eletrônico no site do IBAMA, ibama.gov.br. Mais de 20 milhões de famílias devem ser beneficiadas neste ano pela tarifa social de energia. O programa dá desconto de mais de 10% na conta. Já está valendo uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que altera as regras para a inclusão de famílias na tarifa social de energia elétrica. O programa concede descontos na conta de luz a brasileiros de baixa renda. Pela norma, pessoas inscritas no CadÚnico e no benefício de prestação continuada vão ser cadastradas automaticamente. A estimativa é que cerca de 11 milhões de famílias devem ser contempladas com a redução do valor da conta de energia. Atualmente, a tarifa social já atende mais de 12 milhões de famílias. De acordo com a ANEEL, muitas famílias se enquadravam nas condições para reivindicar o benefício, mas nunca solicitaram a inclusão no programa por desconhecimento sobre o direito ao benefício ou dificuldade de deslocamento. O cadastramento automático deve acontecer mensalmente, quando o Ministério da Cidadania disponibilizar ao setor elétrico as bases do CadÚnico e do BPC. A tarifa social concede descontos na conta de luz para quem consome até 220 kWh mês. Quanto menos a família consumir de energia, maior vai ser o desconto, podendo chegar a 65% para consumo de até 30 kWh mês. Famílias indígenas e quilombolas atendidas com a tarifa social têm descontos ainda maiores, podendo chegar a até 100%. O índice de preços ao produtor, que mede a variação do custo dos produtos na saída das fábricas, registrou inflação de 1,31% em novembro de 2021. Os dados são do IBGE. A taxa é inferior à observada em outubro, que foi de 2,26%. Em novembro de 2020, o índice foi de 1,38%. Com o resultado, o IPP acumula taxa de inflação de 28,36% no ano e de 28,86% em 12 meses. Em novembro de 2021, 17 das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram alta nos preços, com destaque para refino de petróleo e produtos de álcool, com 6,63%. O IPP registrou que 7 ramos da indústria tiveram deflação, em especial as indústrias extrativas, com 5,21%. Entre as 4 grandes categorias econômicas da indústria, a maior alta de preços foi observada nos bens intermediários, que registrou alta de 1,4%. E o dólar fechou em alta nesta quarta-feira, a maior cotação do dia, em reação à divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano. A moeda norte-americana subiu 0,47% e encerrou o dia cotada a R$ 5,716 na venda. Uma pesquisa mostra que 3 em cada 5 jovens brasileiros querem empreender, pensando principalmente na independência financeira, e muitos deles já têm o próprio negócio, olha só.
A pesquisa da plataforma de estratégias online Hero Spark foi realizada com brasileiros de até 30 anos de idade, das classes A, B e C. 60% dos entrevistados disseram que têm intenção de empreender e 24% deles já são empreendedores. 67% afirmaram que a principal razão que os levam a almejar o empreendedorismo é a independência financeira. 39% buscam autonomia no trabalho e 33% visam um horário flexível. Os talibãs ordenaram aos vendedores de roupas de Herat, no Afeganistão, que cortem as cabeças dos manequins em suas lojas, alegando que as figuras se opõem à sua interpretação da lei islâmica. Os talibãs impõem restrições no Afeganistão, mesmo depois de afirmar que teriam um regime mais flexível desta vez. A alegação é que os bonecos se opõem à interpretação da lei islâmica do Talibã. Pedimos mais uma vez ao nosso povo que considerem as nossas instruções e não obriguem os nossos inspetores a ir lá implementá-las. O povo deveria cortar as cabeças das estátuas. Não temos mais nada a ver com isso. A roupa deve cobrir o corpo. Não vai criar nenhum problema para os lojistas, mas vai prevenir um vício que é bom para eles, para a nação e para nós. Esta nova diretriz se soma a uma série de medidas já anunciadas pelo Talibã para impor no país sua visão rígida do Islã, que limita as liberdades públicas, em especial para mulheres e meninas. Ela também proíbe representações humanas, por isso a destruição dos manequins. Durante seu primeiro regime à frente do país nos anos 90, os talibãs destruíram várias estátuas históricas em uma ação que chocou o mundo. A temporada de feriados prolongados em 2022 vai ser bem curta, com poucas datas com emendas. Uma ótima notícia para alguns setores da economia do país. O calendário de 2022 terá 9 feriados nacionais, sem contar as datas municipais e as estaduais, como, por exemplo, o Dia da Consciência Negra. E a má notícia para muita gente é que só um deles será prolongado, a Paixão de Cristo, no dia 15 de abril, que cairá numa sexta-feira e poderá ser emendado com o sábado e o domingo. 2 feriados serão no domingo, o 1º de maio, Dia do Trabalho, e o Natal. E para tristeza geral, 3 feriados vão cair na quarta-feira, o que dificulta para emendar com os outros dias. Como muita gente, você também gosta de feriados prolongados? Sim, gosto muito. O que ajuda na vida o feriado prolongado? A descansar, né, desestressar, relaxar, né, meio que afiar o machado, né, para cortar outras madeiras, né, importante para a saúde mental e física e da família também, ajudar no vínculo da família e dos amigos. Agora, você sabia que esse ano que está começando vai ter só um feriado prolongado? Eu soube. Tá uma choradeira terrível com relação a isso. Vou te falar que esse ano que está começando vai ter um feriado prolongado só. Um só que vai cair na sexta e emendar com sábado e domingo. O único. Você sabia disso? Não me atentei ao calendário. Não olhei o calendário, mas que venha, né? Agora, sabendo isso, não é uma boa notícia para começar o ano? Não é. Não é uma boa notícia. Muito ruim, né? Porque a gente precisa de um descanso, né? Trabalhar é bom, tudo é objetivo para nós, mas também precisa descansar um pouquinho, né? Desanima um pouco começar o ano sabendo que você vai ter um feriado prolongado? Ah, com certeza, né? Porque você já está acostumado na rotina de já saber as matemáticas dos feriados, né? Então, nem sabia disso aí, me pegou no pulo agora. Então, esse ano vai ser um ano que vai custar menos em termos de feriado do que o ano passado. Esse ano nós teremos 7 dias, o que é uma notícia boa. Sobretudo para o varejo, né, que vai ter um custo menor em função disso. Né? É importante lembrar que o Carnaval e Corpus Christi não são feriados federais. As datas são feriados municipais ou estaduais em alguns locais. Os feriados têm um custo para a economia como um todo, né, para a indústria, para o varejo, mas o varejo sente muito os feriados por conta do custo que acaba tendo na sua operação, sobretudo da mão de obra, da folha de pagamento. Ruim para uns, bom para os outros. Para os comerciantes, o baixo número de feriados no calendário é uma ótima notícia. Com menos datas comemorativas em dias úteis, os prejuízos devem ser os menores dos últimos 8 anos, de acordo com o levantamento feito pela Federação Nacional do Comércio.
A previsão para esse ano é que o prejuízo causado pelos dias parados chegue a 17 bilhões e 200 milhões de reais, 22% a menos do que no ano passado, quando as perdas foram de 22 bilhões e 100 milhões de reais. A última vez que os feriados causaram um prejuízo tão baixo foi em 2014, com 16 bilhões e 200 milhões de reais. Sob o ponto de vista da economia, tendo uma quantidade menor de feriados, você tem uma quantidade, você produz mais, você tem maior produção, você tem comércio varejista vendendo, enfim, recebendo seus clientes, você tem atividade econômica a pleno vapor. Quando você tem feriado, você acaba tendo um custo adicional, seja porque você tem que compensar banco de horas de folha depois, ou se você não compensa banco de horas, você paga em dobro aquela hora ao seu colaborador, você acaba impactando o custo da operação de quem tem que pagar em dobro. Sabia que esse ano só vai ter um feriado prolongado? Graças a Deus. Por quê? A gente tem que trabalhar, as contas tudo aí pendurada. É melhor trabalhar do que descansar? Eu prefiro. Tem que trabalhar, a economia tá ruim, tem que girar. Para você é bom, então? Para mim é bom. É mais trabalho, mais dinheiro? Com certeza. E já que é assim, o melhor é aproveitar o pouco tempo de descanso que o calendário vai oferecer. Saindo um pouco até da esfera econômica, a gente deve buscar sempre o equilíbrio da nossa vida, do trabalho, com lazer, com a nossa família, com nossos amigos. Então, assim, aproveitar o máximo de tempo possível até para estar revigorado, para poder produzir quando for a hora. E o Jornal das 18 horas fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite para você. Tchau.